Vamos receber com carinho nosso amado e querido pastor Aloísio. Pai amado, Deus querido, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo, para que o Espírito de Deus, o Espírito de revelação, possa falar aos nossos entendimentos, bem como aos nossos corações. Que o Senhor possa convencer a cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça, a fim de que o reino de Deus se manifeste em justiça, alegria e paz no Espírito Santo, não apenas a cada um de nós, mas a partir de nós, a todos os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa-nos, ó Pai, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Nós nos entregamos na dependência total do Espírito Santo do Senhor. Jesus, abençoa-nos. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrirmos a nossa Bíblia no texto de referência que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Versículo de número 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, o que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Por favor, tome seu assento. Coisa maravilhosa e mesmo extraordinária é o fato de que um homem possa pregar, e pregar o Evangelho, aquilo que a Bíblia mesmo diz, que os próprios anjos desejam fazê-lo e não o podem fazer. Então, já pelo fato de podermos pregar o Evangelho, isso já é algo maravilhosamente sobrenatural. Mas coisa ainda mais extraordinária é de que não apenas um homem pregue, mas de que Deus fale. Porque o mais importante não é o homem pregar, mas é Deus falar. E a nossa oração, a nossa petição é que Deus fale nesta manhã. E fale a cada coração, a cada pessoa, a cada um de nós, que Deus, de fato, possa falar e nós possamos ouvir. Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E não somente ouvir, mas dar ouvidos a Ele. A própria palavra de Deus diz: se hoje vocês me ouvirem, não endureçam os seus corações, como fizeram junto às águas de Meribá. Porque podemos ouvir e podemos embrutecer, endurecer e desobedecer a palavra que estamos ouvindo, de modo
que ouçamos, sim, ouçamos, mas que venhamos a dar ouvidos, atendendo ao que Deus tem para falar a cada um de nós. Não somente a todos nós, mas a cada um de nós. Porque eu creio de todo o meu coração que Deus vai especificamente falar diretamente a cada um de nós, a você. Deus falará, porque Ele tem uma palavra para a tua vida, para você. Uma palavra com o teu nome, uma palavra direcionada a você. O livro de Efésios é um livro que versa sobre a igreja em si. E, acima de tudo, fala de autoridade. Já inicia dizendo que Deus nos assenta em lugares celestiais, em tronos celestiais. E a própria expressão trono já implica numa ideia referente à autoridade. Então, a epístola de Paulo aos Efésios, ela permeia com a palavra autoridade todo o seu conteúdo. E especialmente, quando Paulo chega ao final da epístola, Paulo fala sobre os relacionamentos de cônjuges, os relacionamentos, como nesse texto, de pais e filhos, o relacionamento de senhores e servos, o relacionamento entre irmãos, o relacionamento de autoridades da igreja com os membros da igreja, dos membros da igreja com a igreja. Paulo nos fala, dentro desta epístola, sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mostrando claramente que a autoridade é dada muito mais para servir do que para dar ordens. De modo que nós não estamos propriamente com a autoridade preocupados em dar ordens, mas sim em ordenar. Ordenar é um pouco diferente, é pôr em ordem. E dar ordens, muitas vezes, é apenas comandar. E quando não comandar, pior, é ditar. A autoridade é algo reconhecido. Nós acatamos a autoridade e mesmo nos submetemos ou até nos sujeitamos à autoridade que reconhecemos. E se não reconhecemos, nós não nos sujeitamos. Se não reconhecemos, nós não nos submetemos. Se não reconhecemos, nós não acatamos, nós não aceitamos, porque a autoridade vem de reconhecimento e não de imposição. A imposição não é autoridade, a imposição é, no muito, autoritarismo. E autoritarismo é algo que se distancia de autoridade, pois a autoridade se baseia em você reconhecer, como eu disse, e não apenas reconhecer, mas admirar. Nenhum homem terá de fato autoridade em sua casa, em seu lar e em sua vida, se esse homem não for um homem admirável. Se você é admirável, você de fato tem autoridade. E a tua autoridade pode se manifestar, entre outras coisas, em sua liderança. A liderança é a capacidade de influenciar vidas. Eu volto a dizer, nós estamos muito presos a uma ideia de liderança e de autoridade com uma ideia de
comandar como uma ideia de apenas ditar ordens. E a autoridade vai muito além disto. Uma pessoa é autoridade quando uma pessoa tem vida, tem experiência. A base da autoridade, e a autoridade bíblica, perdoem-me, falar algo que eu espero não ir contra o que normalmente cremos. Não é por ser homem, por ter nascido homem, que você tem autoridade. Porque há homens que, embora nascidos homem, não têm autoridade dentro de sua casa e de seu lar, porque não tem procedimento. A autoridade é baseada na moral e não no sexo. Amém? A autoridade é baseada na responsabilidade e não na sexualidade de alguém. Não é porque uma mulher é mulher, ela tem que estar sujeita a um homem, porque ele é homem. Senão, isso não é o Evangelho, onde não há judeu nem grego, onde não há escravo nem livre, e onde não há homem ou mulher, porque todos diante de Deus são iguais. No entanto, o homem é cabeça e deve ser cabeça, mas a Bíblia diz que o homem é cabeça e deve ser cabeça, digo eu, o homem é cabeça como Cristo é cabeça da igreja. E sendo cabeça da igreja, foi cabeça da igreja para quê? Para salvar o corpo. E o homem deve ser cabeça para quê? Como Cristo, salvar o corpo. Sim, a salvação. A salvação vem única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo derramar do seu sangue remidor por cada um de nós, pela graça de Deus que é estendida às nossas vidas. Mas o que se diz salvar? Porque, veja, o salvar é utilizado mais de uma vez nas Sagradas Escrituras, e não restritivamente a salvação eterna, a redenção eterna. Mas também se diz na palavra, agindo assim, salvarás tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Ora, isso não é salvação eterna, mas é a salvação. Porque a palavra salvação, ou soter em grego, essa palavra, ela inicialmente ela tem uma ideia de cura, de salvar de uma enfermidade, de um estado de enfermidade. Assim, curarás a tua casa, tanto a ti quanto a tua casa. Também ela tem uma ideia de libertação. Assim libertarás a tua casa, tanto a ti quanto a tua casa. A ideia, não somente a ideia, mas o princípio de autoridade está desde o início das Sagradas Escrituras. E ao homem foi dada autoridade. Foi dada ao homem, foi dada ao casal autoridade para sujeitar todas as coisas, para sujeitar e dominar sobre tudo o que Deus criou, para submeter toda a realidade ao seu redor, ao casal, à família, à humanidade, ao indivíduo, mas à sua casa também. No entanto,
desde Gênesis, encontramos o que eu diria um pecado muito particular, não exclusivo, porque não existem pecados exclusivos, mas um pecado muito particular, referente ao homem, a nós. Porque quando a mulher caiu no engodo do diabo, da serpente, dialogou a mulher com a serpente. A minha pergunta agora é: por que a mulher dialogou com a serpente? Porque onde estava o homem para dialogar com a mulher? Aonde estava Adão? Eu não tenho ideia nenhuma de onde estava Adão quando Eva dialogava com a serpente. Eu só sei de uma coisa, que Adão não estava aonde deveria estar. Fale-ei a auxiliadora para que lhe seja idônea. Auxiliadora idônea. Deus cria a mulher para estar com o homem. A Bíblia diz que Deus criou a mulher e, criando a mulher, a trouxe e a colocou diante do homem. Isso, quando nós olhamos assim, nos parece algo muito normal. Deus traz a mulher para o homem, mas isso, e colocou diante do homem. Isso quer dizer que a mulher ficou frontalmente ao homem, ela ficou na frente, diante dele. O homem agora está com a mulher em sua frente. Mas Deus criou para ser companheira idônea, para estar ao seu lado. Mas, no entanto, Deus coloca a mulher na frente do homem. E o lugar que Deus coloca algo ou alguém é o lugar onde algo ou alguém deve permanecer. Então, se o homem deseja que a mulher esteja do seu lado, quem tem que se mover para que a mulher esteja do seu lado não é a mulher, é o homem. Amém? O homem, se ele se move, se ele se põe, se ele se coloca ao lado da mulher, ele terá uma mulher ao seu lado. Mas se ele não se mover, ele terá uma mulher que o afronta. E esse não é o desejo. E há mulheres que afrontam os homens, muitas vezes, não porque elas simplesmente sejam aquelas que afrontam, mas porque o homem não se moveu, não fez, não tomou a postura, o lugar que ele deve tomar. Não espere que a sua esposa tome o lugar que ela deve tomar, não te eximindo a mulher de também tomar o seu lugar, mas quem deve primeiro tomar o seu lugar junto à mulher é você, que é homem. Se somos homens e dizemos que somos cabeça, se somos homens e dizemos que temos que ter atitude, se somos homens e dizemos que temos que ter autoridade, se somos homens e dizemos que temos que ter liderança, então entre a ocupar o lugar que você tem que ocupar. E não espere que os outros se movam ao seu redor. Você se mova e coloque-se aonde você deve se colocar. O apóstolo Paulo está tratando de relacionamentos, o apóstolo Paulo está tratando de autoridades. Efésios foi uma igreja de referência. Éfeso não apenas era uma cidade de importância, mas era uma igreja importante para as demais cidades. Depois
da destruição de Jerusalém. Então, da destruição consequente com Jerusalém, da igreja de Jerusalém, a igreja que teve supremacia, a igreja que teve influência, a igreja que afetou e era, de certa maneira, a igreja, era a igreja de Éfeso. E essa igreja, durante um longo período, foi a igreja de maior importância. Essa igreja foi uma igreja que aprendeu a primar pela doutrina, foi uma igreja que teve autoridade, foi uma igreja que soube exercer os ministérios, foi uma igreja que teve famílias, portanto, estruturadas, mas, infelizmente, uma igreja tão cuidadosa, uma igreja tão estudiosa, uma igreja tão zelosa, não venhamos a dar outro nome a Éfeso que senão uma igreja zelosa. E muitos de nós falam, mas eu sou zeloso, eu sou cuidadoso, eu primo pela minha família, eu primo pelo meu testemunho, eu primo pela minha vida, eu sou zeloso. Mas, estranhamente, essa igreja zelosa, em Apocalipse é dito, tenho, porém, contra ti, tão zelosa, tão irrepreensível, tão correta, tão ponderada, acertada, tão disciplinada, tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Meus irmãos, há muita gente que tem uma autoridade equivocada dentro de casa, porque autoridade sem amor não é autoridade. Porque sem amor, de nada vale. Sem amor, a tua autoridade, é o que a Bíblia diz, de nada vale. A gente que tem autoridade, mas deixe-me dizer uma coisa, e não tem amor, logo a sua autoridade não sou eu que digo a minha opinião, está na Bíblia. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, de nada vale. Esta autoridade não vale nada. Por quê? Porque não tem amor. E nós temos que ter um amor. Um amor que não apenas exista, um amor que sobreviva, um amor que se mantenha, um amor verdadeiro. Um amor, a Bíblia diz, se vocês me amam, vocês farão o que eu digo. Se vocês me amam, vocês farão a minha vontade. E a Bíblia ainda diz, porque o perfeito cumprimento da lei é o amor. Por quê? Porque quando você ama, você faz o que a lei diz. Você não pratica o mal porque você ama. Quem ama não mata. Não mata porque ama. Quem ama não rouba. Não rouba porque ama. Quem ama não cobiça. Não cobiça porque ama. Todos esses mandamentos em relação aos homens, nós não praticamos o mal ou a injustiça contra os homens por um motivo, por amor. O amor, a Bíblia diz, nos constrange. O amor nos obriga. O amor nos força. Porque amamos. Temos um impulso incontrolável de sermos santos. Eu volto a falar de autoridade. Nós temos autoridade porque essa autoridade não vem de nós,
essa autoridade vem de Deus. A Bíblia diz: toda a autoridade vem de Deus. Portanto, deixe-me dizer uma coisa: se não vem de Deus, não é autoridade. E há muita coisa que nós confundimos pensando que é autoridade e não é, simplesmente por uma coisa: porque não vem de Deus. Tem poder. Por isso a Bíblia diz: Deus nos tirou do império das trevas e nos levou, ou nos colocou no reino da sua preciosa luz. Do império e do império das trevas ao reino e ao reino da luz. Do império ao reino. Um reino tem autoridade e um império tem imposição. Isto é a grande diferença. Autoridade ou imposição. Você impõe ou você, de fato, exerce autoridade. Porque num império, a vontade é imposta. E muitos dentro de suas casas, o que tem não é um reino. Eles não são reis, eles são imperadores. Eles impõem. É por imposição. E essa imposição implica numa sujeição por uma invasão, por um domínio. Roma era o império. E Roma havia o quê? Havia invadido Israel. Israel bem entendia, quando se falava de um império das trevas, Israel entendia o que era isso. Israel sabia o que era uma vontade que não era a sua vontade, o que era um desejo que não era o seu desejo, que era ela forçada a fazer. Mas quando há uma autoridade, quando há um reino, quando se reina, isto implica em que há uma concordância. Voltemos a Adão. Voltemos ao Adão calado, ao Adão silencioso. Voltemos a nós próprios. Se nós não estivermos aonde devemos estar, ao lado de nossas esposas, alguém estará falando com nossas esposas. E você, meu querido Adão, não me venha reclamar de sua esposa se a serpente conversar com ela. Porque a serpente só poderá conversar com ela se você não conversar com ela. E coisa que homem, especialmente homem latino, e nós somos homens latinos, não fazem, é dialogar com sua esposa, é dialogar com seus filhos. Veja o que Deus diz ao pai, veja o que Deus diz ao homem: não cesses de falar das palavras desse livro com seu filho. Não cesses de falar. Um grande problema dos pais é que os pais cessam de falar. Veja, falar não é mandar. A Bíblia falando sobre a salvação, a Bíblia diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Eu esperava que pecado sumisse, e não que clareasse. Preste bem atenção.
desbotar. E desbotar é perder a intensidade, porque pecado tem uma intensidade em nós. E Deus diz: se você vier e dialogar comigo, e arrazoar comigo, chegar a uma razão comum comigo, ter um diálogo racional, e a Bíblia nos diz do nosso culto racional, e diz que apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. De modo que há algo sobre o diálogo, e o diálogo com Deus, especialmente, que a Bíblia diz: se você arrazoar comigo, o seu pecado vai perder cor na sua vida. O seu pecado vai se tornar desbotado na sua vida. Deixe-me traduzir isso de uma maneira diferente. O teu pecado vai perder força na tua vida. Aquela tentação que era uma coisa do outro mundo e que você fala: eu não tenho forças para resistir. Logo você dirá: mas isso não é mais nada para mim. Você continua tentado, mas já não tem força. Por quê? Porque houve diálogo é essencial. E dentro da tua casa, o comportamento é o mesmo. Dentro da tua casa, coisas... Entenda bem, não haverá uma solução num abrir e fechar de olhos. Deus não diz: e venha e você será santo. Num piscar de olhos diz: não, os seus pecados vão clarear, vão perder força. Há uma constância, e dentro da nossa casa é a mesma coisa. Onde estava Davi quando seu filho desejou a irmã? Isso é um problema sério. E ele estava com um problema sério. E eu não sei onde estava Davi, mas eu sei de uma coisa: Davi não estava aonde Davi devia estar com seus filhos. Ele não estava falando com seus filhos. Quando Davi não fala com os seus filhos, e quando nós não falamos com os nossos filhos, saiba do seguinte: alguém vai falar com seus filhos. Alguém enviado direto do inferno vai falar com seus filhos e vai dar o pior conselho possível para o seu filho. Vai falar ao teu filho, como fez o amigo, que não era só amigo, era primo, era parente, e disse: tu sabes que teu pai atende a vocês. Diga que você está enfermo e que você precisa que a sua irmã venha te trazer e cuidar de você, e quando ela vier cuidar de você, você vai e a violente, a possua. Isso é vindo do inferno, uma coisa dessa. E não pense que essas pessoas são pessoas distantes, essas pessoas são pessoas perto. Veja, era perto. Mas porque Davi não estava como pai, aonde ele deveria estar, e dialogando com o seu filho, quando o seu filho precisava ouvi-lo, porque se ele falasse isso a Davi, Davi falaria algo para ele. Davi tiraria isto dele, eu não tenho dúvida. Mas como Davi não estava presente, outro se fez presente. Você não tem autoridade apenas para tê-la. Autoridade é algo para ser usada. E a pessoa tem autoridade, eu volto a dizer, não é para mandar. A pessoa tem autoridade é para servir.
Não houve homem que tivesse autoridade como Moisés teve autoridade. Disse Deus a Moisés: eu serei o teu Deus. Arão será o teu profeta. E tu serás Deus sobre Faraó. Isso é autoridade. Isso não é pouco, não. Esse homem teve autoridade extrema. E o que a Bíblia diz? E serviu Moisés com fidelidade a Deus e aos homens. Por que serviu tanto? Porque tinha muita autoridade. Sabe por que pessoas não têm muita autoridade? Porque não estão dispostas a servir. Porque se estivessem dispostas a servir, elas teriam muita autoridade. Quem serve mais, o filho ao pai ou o pai ao filho? Porque o pai é que serve ao filho. E é por isso que ele tem autoridade. Porque ele serve ao filho, ele cuida do filho, ele provê ao filho, ele educa o filho, ele ajuda o filho, ele coopera com o filho, ele salva o seu filho, ele atende ao seu filho, ele está sempre procurando o quê? Servir ao seu filho. Por quê? Porque ele tem autoridade. Isto é autoridade. Autoridade não é você sentar em seu trono, em sua casa e dizer: eu quero isto e quero aquilo. Autoridade é você estar em sua casa e dizer: venham a mim e digam o que vocês querem, porque eu vou te servir. É você atender às solicitações. O que um rei fazia? Julgava. E o que era julgar? Era atender às solicitações, às causas. As causas. Salomão, quando esteve diante do Senhor, e o Senhor disse: peça-me o que você quiser, ele diz: dá-me sabedoria para que eu conduza, para que eu sirva, para que eu julgue o teu povo. Sabe, muita gente acha que nós julgarmos apenas como um juiz, condenatoriamente. Não, julgar é para trazer paz. Você se lembra do livro dos Juízes? E Deus levantou um juiz para julgar. E o que houve? Enquanto o juiz existia, a Bíblia diz: paz. Porque você julga não para condenar, você julga para que haja paz. É para isso que você julga. É para isso que você não se omite e emite o teu juízo, a tua palavra, a tua opinião. Homens precisam de autoridade que vem de Deus. De onde procede a autoridade? De Deus. Mas como procede de Deus? Pela vida irrepreensível do homem. O homem tem autoridade. E a mulher tem autoridade. E até os filhos têm autoridade. Se vivem um testemunho. Nós estamos com um tema de relacionamento, de comunicação, de nos comunicarmos uns com os outros. Mas, meus irmãos, eu volto a dizer, a base de tudo isto é você ter um coração que deseja servir. Não existe maior autoridade do que a de Deus. Sabe o que é o nome Deus? Vem do latim Dei, que significa dar. Deus é Deus, porque Deus dá. Deus é dadivoso. Ele dá a sua graça, Ele dá gratuitamente, porque é graça. Graça tem que ser
de graça. Senão, não é graça. E não tem graça alguma. Uma graça que não seja de graça. E o que nós precisamos é a mesma coisa, estender a graça. Graça é favor. Que nós usamos uma palavra muito interessante, que vem da palavra merci, que é a palavra mercê. O favor estendido. Estendido. O sim dito. Sabe, quando nós estamos falando desse favor, isso é algo que já é um sim declarado. Que quando entramos na presença de Deus, já há um sim. Nós não partimos do não, nós partimos do sim. Mas a autoridade dentro dos nossos contextos familiares, da nossa sociedade, é baseada no não. Não, você não pode. Não, eu não quero. Não, você não vai. Isso nós achamos que é autoridade, mas a autoridade baseada na graça, ela é baseada no sim, porque Deus é o sim e o amém em nossas vidas. E não é porque não possa dizer não, é porque parte do sim. Mas veja bem como é a autoridade dentro das nossas casas, ela parte do não. A parte da negociação, você começa negociando não. Mas pai, você não. Não. O que o teu filho espera de você? Um sim ou um não? O que o filho pródigo esperava do pai? Qual a confiança dele? Ele diz, na casa do meu pai, as coisas não são assim. Sabe, a tua casa, a casa do pai tem que ser diferente. A casa do pai tem que ser o refúgio. Porque ele sabe quem é o seu pai. Ele sabe que no seu pai, ele não encontra um não. Ele encontra um sim. Isso não quer dizer que você diga sim a tudo. Isso quer dizer que o teu filho tem a segurança de que ele pode contar com você em toda situação. Isso é ter o sim. Eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Isso é ter o sim. A melhor coisa que o pai da parábola deu ao filho foi a boa lembrança da casa paterna. Isso foi algo que a crise, isso foi algo que os erros, isso foi algo que a vida não pôde roubar. Ele não perdeu. Ele pode ter perdido dinheiro, ele pode ter caído na miséria, ele pode ter até enlouquecido, mas uma coisa ninguém levou dele: a boa lembrança da casa paterna. E a boa lembrança da casa paterna deu forças a ele para sair da crise, porque ele disse: eu me levantarei e voltarei para a casa do meu pai. Ou seja, e a Bíblia ainda diz o seguinte: caindo ele em si, logo ele estava fora de si. Porque se ele voltou a si, é porque ele estava fora de si. E veja, é algo que é capaz de tirar uma pessoa da sua insanidade, da sua loucura. Você não tem ideia da força que você está legando ao seu filho quando você dá boas lembranças para ele. Que lembrança teu filho tem de você?
Que lembrança o teu filho tem da tua casa? Que lembrança ele tem do seu lar? Deus fez a mulher, eu volto a dizer, e diz para que seja companheira. A palavra companheira, ou a palavra companheiro, é uma palavra muito interessante na nossa língua. Ela vem do latim. Ela significa conjuntamente. Panis, que significa pão. Companheiro é o que comparte o pão. Você deve lembrar que Deus diz ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas comerás o teu pão com quem? Com tua companheira. Meu irmão, o pão é nosso, não para ser nosso, mas para compartilhar. E aí muda totalmente a referência. Que lindo é que a Bíblia não deixa as coisas com pontas soltas. Então, eu tenho a minha companheira para compartilhar o meu pão, seja ele um pão de trigo, seja ele um pão de cevada, seja ele um pão doce, seja ele um pão salgado, seja ele um pão com ervas amargas, ela compartilhará comigo, ela comerá comigo. Eu não comerei sozinho. É por isto que não basta ter uma família, é necessário ter um lar. A palavra lar, ela é diferente da palavra família. Ela está ligada à ideia da palavra família, que família é o que é familiar, o que é íntimo. O que eu reconheço e a quem eu reconheço e sou reconhecido. Então, isto é família. Mas lar está muito ligado ao companheirismo. Porque lar vem da palavra lareira. Significa os que ficam ao redor da lareira. Vem da ideia de um inverno, onde estar perto do fogo é sobrevivência. Quem já passou por um frio? Frio que eu estou falando é frio de fato. Não é esse nosso frio, isso não é frio. Meu irmão, isso não é frio. Eu estou falando de temperaturas realmente abaixo de zero, como é a realidade de onde veio essa palavra. As pessoas tinham que estar perto do fogo para sobreviver, e as pessoas tinham que estar juntas para juntas se aquecer. E ali junto participava do comer, ali junto participava do fazer a carne, o famoso churrasco, ali junto. Isso era lar. Os que se aquecem no dia frio, os que compartem, os que compartilham não só o pão, mas as palavras. Nesse lugar se cantava, nesse lugar se conversava, nesse lugar se convivia, nesse lugar se falava. Se não há este lugar, não há lar numa família. Há pessoas que têm uma família simplesmente porque tiveram reunião e reprodução, mas não têm comunhão. E onde não há comunhão, não há lar. Porque não existe o compartilhar. A verdadeira comunhão vem no que Cristo disse aos seus discípulos:
para compartilhar o pão. Cristo não apenas partiu, compartiu. Ele partiu e os outros partiram entre eles o pão. Isso é compartir. Partir entre eles. Quem compartilha é companheiro. Quem não compartilha não é companheiro. E se nós estamos falando de um tema como autoridade, como relacionamento, como família, nós temos que falar de compartilhar. Meus amados irmãos, eu sou pai. Antes de ser pai, eu fui esposo. Antes de ser esposo, eu fui filho. E hoje, eu sou avô. Eu tenho a grata experiência de ter sido filho, de ter tido uma satisfação que nem todos têm, e que eu espero que os seus filhos tenham, de ter excelentes pais. Eu tive uma excelente família, excelentes avós, honra pai e mãe. A primeira coisa que eu faço para honrar pai e mãe é obediência. E na obediência significa viver uma vida de tal maneira que honre meu pai e minha mãe. Quando Davi venceu a Golias, a primeira pergunta que foi feita: de quem ele é filho? Pois a vitória de Davi honrou o seu pai. Eu quero ter vitórias que honrem o nome do meu pai. Meu pai já está na glória. Meu pai já está com o Senhor. Minha mãe já está na glória. Minha mãe já está no Senhor. Mas eu continuo honrando meu pai e minha mãe. Eu continuo, a Bíblia diz, para que te vás bem em tudo que faças, e se prolonguem os seus dias sobre a terra. Que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Longevidade. Longevidade é uma promessa de Deus que Deus não faz a todos. Mas nesse texto a todos faz. Se honrarmos pai e mãe, mas se honrarmos pai e mãe não é apenas honrarmos o pai e a mãe, mas é honrarmos toda uma geração. Se honrarmos os que vieram antes de nós, se respeitarmos as cães, respeitarmos os mais velhos, coisa que infelizmente a sociedade brasileira não possui, não respeita. A sociedade latina, de uma forma geral, não sabe respeitar os idosos, coisa que a sociedade japonesa o sabe fazer, e não são cristãos. E pasme, não prometeu Deus que quem honra pai e mãe prolongue a vida? Okinawa, no Japão, é a ilha de maior longevidade na vida deste mundo, de maior longevidade. Okinawa, é normal você encontrar uma pessoa de 90 anos ativa. As pessoas morrem com mais de 100 anos em Okinawa. O Japão é o primeiro país do mundo a alcançar uma idade média entre as mulheres de vida de mais de 90 anos. Por quê? Porque se a Bíblia diz, se você honra pai e mãe, você terá longevidade, isso é promessa que se cumpre, ainda que você não obedeça a totalidade da palavra, isso se cumpre. Isso se cumpre.
E os países que têm feito isto, como, por exemplo, Dinamarca, é um país onde o idoso é respeitado, onde as mulheres são respeitadas, onde o escandinavo dá um valor à família extraordinário. Resultado, eles não só têm longevidade, mas um dinamarquês de 80 anos tem aparência de 60. Eu estive na Dinamarca, eu tenho o costume de levantar peso, eu estive num ginásio dinamarquês, eu vi um senhor de 85 anos, fazendo um supino reto, indo ao peito e voltando com 90 quilos. (90 quilos, 85 anos. 85 anos. Porque, queira ou não queira, embora a nação esteja, digamos, longe de Cristo, os valores cristãos existem lá até hoje. Então, as consequências, e nós que cremos em Cristo, deveríamos ter essas consequências em nossas vidas. Sabe por que muitos de nós não somos curados? Não é porque não tenhamos fé, é porque não vivemos a palavra. E de Deus ninguém escarnece. O que o homem semeia, o homem colhe. Honrar pai e mãe não implica apenas em honrar enquanto vivos, mas honrar depois de mortos. Porque a Bíblia não diz: honra o teu pai e tua mãe enquanto estiverem presentes ou enquanto estiverem vivos, mas honra o teu pai e tua mãe. Não apenas a eles em pessoa, mas a própria memória deles. E alguém poderia dizer: mas como eu posso honrar alguém que já se foi? Há quem tenha se convertido e convertido mais tarde e não teve a oportunidade de viver a palavra, e agora dizia: agora como eu farei? Disse Davi: haverá alguém ainda da casa de Saul para que eu use de benevolência para com eles, para que eu honre a Saul? Meus irmãos, eu continuo honrando meu pai e minha mãe, cuidando de todos que têm a ver com meu pai e minha mãe. Eu tenho e tinha tias, alguns conheceram minhas tias, eu cuidei de minhas tias, eu viajei com minhas tias. A missionária de May Williams, ela diz: uma das coisas que me causava mais graça é quando você chegava com o carro, e você, Louisiana, e todas suas tias. Porque se minha mãe já foi, a única maneira que eu tenho de honrar a minha mãe era cuidar de minhas tias, como se fosse minha mãe, dando a mesma honra, o mesmo carinho, o mesmo amor. Eu tenho hoje, vive comigo, vive em minha casa, minha tia Thelma, a última das irmãs de minha mãe. Ela não tem filhos, mas os filhos já partiram, o esposo já partiu, ela ainda tem uma neta e 2 bisnetos. Eu viajo o mundo, literalmente. E muitas vezes eu, junto com Louisiana, viajo e nós levamos minha tia, como se fosse minha mãe. Eu a trato porque eu quero viver, honrar pai e mãe. Isso não é apenas honrar ao pai e à mãe, mas é honrar. Hoje em dia se fala muito de paternidade. Se fala muito de paternidade espiritual. E eu uma vez ouvi um pregador, e ele dizia: bem,
eu estou debaixo da autoridade e é o meu pai, fulano de tal. E também é meu pai, Beltrano de tal. E também é meu pai, Ciclano de tal. São meus pais. Eu disse, ué, tem algo de errado aí. Porque esse negócio de chamar todo mundo de pai não é coisa de filho, é coisa de órfão. Você concorda comigo? Órfão é que chama todo mundo de pai. E se você não tem um pai de fato, todo mundo você quer que seja seu pai. Mas quando você tem um pai de fato, você não precisa chamar os outros de pai. E pai morto continua pai. E substituir pai é um problema. Você pode ter alguém que é como pai. O apóstolo Paulo mesmo fala, ela é como mãe. O apóstolo Paulo não diz, ela é minha mãe. Não, ela é como mãe. E o que a Bíblia diz, embora vocês possam ter muitos mentores, muitos tutores, muitos líderes, vocês não têm muitos pais. Veja a diferença de um tutor, de um mentor, de um líder e de um pai. Um pai é muito diferente de um tutor, de um mentor e de um líder. Mas há pais que tudo que são dentro de casa são tutores, mentores e líderes. Mas você não é para ser meramente, por favor, não pense que isso é pouco, mas não ser meramente um tutor, um mentor e um líder. Você tem que ser um pai. Amém? Você tem que ser um pai. E você tem que ser um filho. Você tem que... Cristo foi filho e filho bom. E diz, ele era submisso. Cristo era filho, filho bom. Bom. Sabe, ainda falando sobre a autoridade de homem, entenda bem, José, o que foi esposo de Maria, o anjo fala primeiro com Maria, e se dirige a Maria, e quando Maria vê o anjo, leva um susto, porque esse negócio de ver anjo, às vezes, você leva susto mesmo, porque anjo, trazer boa notícia, e a notícia não era, eu disse, não, é de paz, eu vim em paz. E o anjo disse a Maria, não temas, porque achaste graça. Obrigado, que bom. E darás à luz um filho. Agora é desgraça, né? Porque darás à luz um filho sem estar casada é problema. Quando você se entrega a Deus para fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que você abre mão é da tua reputação. E hoje, no meio da igreja, o que as pessoas mais... Não é que não seja correto preservar o bom testemunho, mas as pessoas têm um medo tremendo. Minha reputação, o que dirão de mim? Coloque-se no lugar de Maria. Gente, quando Jesus estava na cidade dele, as pessoas diziam, nós sabemos quem é Jesus. E nós sabemos quem é a mãe dele. Já falavam de mal de Maria. Mais de 30 anos depois, ainda falavam mal de Maria. Nós sabemos quem é Jesus e sabemos quem é a mãe dele. Você pensa que falaram isso assim, por bondade? Isso é falar mal. Mas quando você está nas mãos de Deus, a tua reputação não te interessa mais. Você abre mão de tudo por causa de Deus. Isso também é honrar pai e mãe. Os 5 primeiros mandamentos, que o 5º é honrar pai e mãe, tem a ver com Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para si imagem nenhuma do que há nos céus e na terra, e prostrado adorarás. E o 5º mandamento é um mandamento de transição, que fala tanto de Deus quanto dos homens, porque honra pai e mãe também é honrar a Deus.
E depois vem: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Depois vem tudo isso. Não darás falso testemunho. Depois vem tudo isso. Isso tem a ver com os homens. Então, quando nós estamos falando de um mandamento desse, esse é o mandamento, e primeiro mandamento com promessa. Interessante que eu esperava uma grande promessa pelo mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Seja meu exclusivo, e eu te abençoarei. Não tem promessa nenhuma. Isso é tua obrigação. Não farás para ti imagem nenhuma, e não adorarás. Isso é tua obrigação. Mas honra o teu pai e tua mãe. E eu te dou uma promessa. Primeiro mandamento, é o que está escrito, primeiro com promessa. Nem tudo tem promessa, mas este tem promessa, e é uma promessa excepcional. Deixe-me dar um testemunho, eu não quero tomar muito mais o teu tempo. Eu tive há alguns anos uma trombose, eu não sabia, mas eu tenho uma mutação genética no meu sangue que me propicia a trombose. Isso vem da minha origem. Eu sou descendente de escandinavos. Essa mutação não existe no mundo latino, só existe no mundo escandinavo. Maravilha. Tinha que vir para mim isso. De modo que eu tive isso. As pessoas imediatamente fizeram todos os exames, porque isso pode te matar, uma trombose pode te matar. E eles fizeram todos os exames, graças a Deus, o trombo ficou onde deveria ficar. Mas, nesse período, eu fui visitado pelo anjo da morte. O anjo da morte, necessariamente, não é um demônio, é o anjo da morte. A minha experiência foi a minha experiência, e ela não é doutrinária, ela é apenas uma experiência que eu tive. Eu não sei como é o teu anjo da morte, mas o meu anjo da morte era um sujeito muito bem afeiçoado, bonito até, bem apresentado. Entrou em minha presença calado, sério, e eu senti. Eu tinha uma palavra, que a enfermidade que estava sobre mim não era para a morte. Mas o anjo da morte se apresentou. E eu disse: está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. E tudo o que faça seja bem sucedido. Eu te desafio, eu vou te contar, você fala coisas que, se depois você pensa, você diz: o que eu falei? Você fala por um impulso de fé. E eu disse: eu te desafio, percorra o mundo inteiro e encontre um homem que tenha honrado mais pai e mãe do que eu. Porque eu não só honrei meu pai e minha mãe, e você sabe que eu os honrei. Eu honrei todos que eu deveria honrar. Eu honrei meu ministro, meu pastor, eu honrei meu avô, eu honrei todos os meus, eu continuo honrando. Ele abaixou sua cabeça, ele virou de costas, e ele se foi, porque a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Só existe um outro texto que promete uma longevidade dessa maneira. É o texto que foi dito a Abraão. Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. E na tua mão direita eu darei longevidade. E na tua mão esquerda, riqueza sem fim. Honra pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias, longevidade. E tudo o que faças
seja bem-sucedido, prosperidade, riquezas sem fim. Que interessante essa palavra de Deus a Abraão, mas ele diz: anda em minha presença, amém, Senhor, e ser perfeito. Deixa-me dizer uma coisa, Abraão viveu mais de 200 anos, algum grau de perfeição ele alcançou. Nós dizemos, ninguém é perfeito, ninguém consegue ser perfeito, mas que Abraão conseguiu alguma coisa, conseguiu, porque ele viveu muito, muito. E se Deus diz, se você for perfeito, eu vou multiplicar os seus dias de vida, Abraão conseguiu alguma coisa de perfeição. Sabe qual é o nosso problema? Nós dizemos, é impossível. Verdade ou não? Nós dizemos, não, nem tentamos. Meus irmãos, esse é o nosso problema. Paulo diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas logo depois fala, nós que somos perfeitos. Paulo, decida-se. Você é ou não é? Eu digo à minha esposa que eu não sou perfeito, eu sou quase, é diferente. Quase. Mas como perfeição é um conceito absoluto, ser quase perfeito é ser totalmente imperfeito. Esse é que é o problema. Mas Paulo fala de um grau de perfeição, e o nosso problema é que nós não estamos indo em rumo à perfeição, nós não estamos lutando no que nós deveríamos lutar. Anda em minha presença, esteja diante de mim, todos os dias, todos os momentos. A Bíblia diz, temam ao Senhor, Ele está perto, procedam como devem proceder, Ele está perto. Ele julgará vivos e mortos, temam ao Senhor. Jesus disse, tema aquele, não que pode matar, mas que depois da morte pode condenar. Tenha um temor em seu coração. Meus irmãos, uma das coisas que mais falta hoje na igreja é reverência, é temor. Muito bom termos a liberdade para louvar, muito bom termos a liberdade para dançar, muito bom termos a liberdade para pular, nada disso está errado, pelo amor de Deus, muito bom tudo isso, mas eu gostaria de ver uma igreja que pulasse menos e chorasse mais, que se arrependesse mais, que cantasse menos e que clamasse mais. Eu gostaria de ver uma igreja assim, eu gostaria de ver gente humilde. Você é homem. E a Bíblia diz, e formou Deus o homem do pó da terra. Mas não formou só do pó da terra. Disse, não, pastor, só do pó da terra. A Bíblia diz, não havia Deus feito chover ainda sobre a terra, mas um vapor subia da terra e regava a terra. E só então, e formou Deus o homem do pó da terra. Meus irmãos, foi necessário que o vapor subisse da terra, antes de Deus formar o homem do pó da terra e regasse a terra. Porque se aquele vapor não regasse a terra, o pó não ficaria úmido. E se o pó não ficasse úmido, o pó não assumia forma, o pó não virava barro. Era necessário umidade. E o que falta para a gente não é pó. O que falta para a gente é umidade para Deus trabalhar a gente. Nós precisamos de uma umidade. E o que é essa umidade? É humildade. Você sabe que a palavra
humilde, ela vem da palavra úmido. Humildade. E quando você tem essa umidade de Deus, que forma essa umidade, você tem unidade na sua vida. Você quer um lar unido? Você tem que ter um vapor. Qual foi a última vez que o vapor subiu da sua terra? Qual foi a última vez que você... Veja, o apóstolo Paulo termina todo esse texto no capítulo 6 dizendo: orando em todo o tempo, com perseverança e súplica. Sabe o que é isso? É a umidade que sobe da terra. Quem pode dizer amém a isso? Quando você tem isto, quando você ora em todo o tempo, Deus tem como tomar o pó e dar forma. Ele não deu forma ao pó, porque se ele levanta o pó seco, deixe-me então ir por outra coisa. Pó seco. Se você for seco, você não fica de pé. Secura. Tem muita gente no seu lar que é seco. É seco com seus filhos. É seco com sua esposa. É seco até com o cachorro. É seco. É uma secura. Não, meu irmão, você não pode ser seco. Porque o seco é pó que cai. E eu não quero que você caia. Eu quero que Deus sopre sobre você e você seja alma vivente. Alma vivente. Espírito vivificante. Por quê? Porque você não é seco. Não seja seco. O tema é imenso. Imenso. Vocês escolheram o centro de um grande debate do doutor dos apóstolos, o apóstolo Paulo, de relacionamentos, que vai além de pai e mãe com seus filhos, além de cônjuges. Vai, não provoques a ira. Isso é claramente é autoridade, que não é imposição, que não é autoritarismo, que não provoca a ira, que não é um império. Você é um rei, você não é um imperador, você não é um usurpador, você não está invadindo nada, você tem tudo por direito, no nome de Jesus. Nós vamos ser perfeitos. Seja um pai perfeito. Seja um filho perfeito. Seja um esposo perfeito. Isso é impossível, pastor. Vá conversar com Abraão. Deus pediu coisas a Abraão que eram impossíveis. E nem por isso Abraão desistiu de fazer. Lembre-se que Deus, logo conversando com Abraão, no primeiro dia, disse: conta as estrelas do céu, se é que podes. E pode. E pode. Não pode. Mas Deus disse para ele o quê? Conta. E a Bíblia diz que Abraão, em tudo, obedecia a Deus. Então você pode imaginar que Deus disse: conta as estrelas do céu, Abraão. E Abraão pôs no céu. Abraão não deixou de fazer, você está me escutando? Só porque era impossível. Essa é a diferença de Abraão e nós. Nós não fazemos apenas porque é impossível. Faça, mesmo que seja impossível.
mas faça. Porque se Deus te diz faz, se você fizer, você será abençoado. Ah, mas não existe homem perfeito, mas seja. Mas é impossível, mas faça. Mas eu não, faça. Mas você sabe que eu não consigo, faça. Porque por ser impossível, isso não é desculpa. Jesus mesmo falando sobre os impossíveis, diz, para os homens há impossíveis. Jesus sabe que há impossíveis. Mas ele diz, para Deus não há impossíveis. E se você fizer, aquele que para ele não há impossíveis, fará com você. É por isso que você vai conseguir. É por isso que Abraão conseguiu, porque primeiro Deus disse, anda em minha presença. E ser perfeito. Ele não disse ser perfeito e anda em minha presença. Não, ele disse, anda em minha presença. Mesmo imperfeito, mas anda em minha presença. E depois, seja perfeito. Não é porque Deus me pede algo impossível que eu não vou fazer. Tu, Moisés, estende a mão e divide o mar. Isso é possível? Isso é possível? Não. Aconteceu? Porque Moisés obedeceu, mesmo sendo impossível. Jesus dizia aos aleijados, aos enfermos, Jesus dizia, levanta e anda. A expressão no grego, levanta, dá um pulo, salta. Você sabe o que é dizer para um camarada que não anda? Pula. Era possível? Não, mas ele obedeceu. E porque ele obedeceu, o quê? O impossível se tornou possível. Não use a desculpa. Meu irmão, isso para mim tem peso de revelação. Isso mudou a minha vida. Isso não é porque é impossível que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou obedecer. Conta, se é que pode. Não posso, mas vou contar. Ser perfeito, não consigo, mas vou ser. Não é porque é impossível que eu não vou fazer. Ame a tua sogra, impossível, mas eu vou amar. Sabe, isso é uma injustiça. A maior parte das sogras que eu conheço não é tão problemática assim. Você sabe que a Bíblia não fala uma vez sobre sogra sendo problema? A Bíblia fala sobre nora. E pelo silêncio, né? A Bíblia fala sobre nora e diz que o filho escolheu errado, que foi Esaú. Casou mal a primeira vez, a segunda vez casou pior. E diz, foram a angústia da velhice de Isaac e Sara. Tem gente que sofre não por eles, tem gente que sofre pelos que filhos fazem. Quer dizer, você pode... É um outro tema, para um outro momento. Mas Jacó escolheu bem. Faça boas escolhas. E se é impossível, não se detenha na impossibilidade, creia. Eu não consigo, Senhor. Não deixe de fazer, só porque você não consegue. Em marcha. A palavra bem-aventurado no hebraico significa não agraciado, ou em grego, feliz daquele. Significa em marcha, caminhando,
Porque uma graça não espera ela acontecer, você vai em direção a ela. É como o Mar Vermelho, você vai em direção ao Mar Vermelho. Moisés diz, diga ao povo que marche, o povo andou. E a Bíblia diz, e soprou o vento um dia, aquela noite toda, o vento soprou e aí as águas abriram. Isso quer dizer, eles andaram com o mar ainda fechado. Moisés disse, em frente, e o povo foi. E hoje eu estou dizendo para você, marche, e você vai conseguir. E você vai conseguir. Marche, e você vai alcançar. Seja santo, e você vai conseguir. Sabe, 3 verbos determinam na nossa vida que nós vivamos a santidade. O primeiro deles é fugir, que a Bíblia diz, fugir da imoralidade. O segundo deles é resistir. Resistir ao diabo. E o terceiro deles é seguir. Seguir o amor. Se você foge da imoralidade, resiste ao diabo e segue o amor, meu irmão, você não tem outra opção, você vai ser santo. Porque quem vive esses 3 verbos, dessas 3 maneiras, é santo. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra, esse estudo, essa pregação, vá além do que nós falamos aqui. Oh, Jesus, que nós não nos detenhamos diante da impossibilidade de alcançar algo inatingível. Que nós nos disponhamos a viver essa verdade, obedecendo a Tua palavra. E o Senhor cooperará conosco e nos fará viver plenamente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É o que nós oramos. No nome de Jesus Cristo. Eu não posso descer desse púlpito sem fazer um apelo a você. A de se tornar um pai, a de se tornar um esposo, a de se tornar um filho irrepreensível, exemplar, a de ter uma autoridade que de fato esteja baseada no que você vive, e não no que você exige. De se tornar um homem admirável de todos, perfeito em todos os seus caminhos. E se você aceita esse desafio de ser esse homem, a única coisa que peço é que você fique de pé onde você está. Se você levante-se diante de Deus, erga-se diante do Senhor, erga suas mãos para os céus agora, para receber o que a Bíblia chama de o dom inefável. Senhor, dá o dom de serem homens, que Deus possa chamar de homens. Porque o homem é a glória de Deus. Que eles se tornem glória de Deus. Homens irrepreensíveis, admiráveis, louváveis. Que os anjos os respeitem. Que os homens
vejam nele, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus os abençoe. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor Jesus pela vida do pastor Aloísio, por toda a história, por toda a caminhada que existe, Senhor, dessa família junto a nós. Deus, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Te agradeço pela vida do pastor Aloísio. Te agradeço, Senhor, pela sua esposa, pastora Luiziana, Senhor, pelos seus filhos, Deus, essa família, Deus, que tão fundamental, Senhor Deus, para a igreja de Nova Vila do Alcântara, Senhor. Amigos. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida do teu filho, Senhor, que nos abençoou de uma forma rica e poderosa nesta manhã. Pai, nós tivemos, Senhor, olhos abertos, ouvidos destampados, Senhor. Ó Deus, para enxergar um caminho que talvez não estivéssemos enxergado até então. Para poder trilhar, Senhor, agora com coragem, Senhor, numa direção em que nos sentimos desencorajados, Senhor, perante a nossa própria realidade, perante os nossos próprios desafios, Senhor. Da mesma forma que o teu filho nos abençoou nesta manhã, derrama, Senhor, sobre essa casa. Derrama, Senhor, sobre esse ministério. Derrama, Senhor Jesus, na direção de cada igreja que ele entra, Senhor, ali, Senhor. Seja no Brasil, seja no exterior, Pai. Tantos países, tantas igrejas, Senhor, recebe o teu filho, Pai. Ó Deus, que cada um deles, Senhor Deus, possam continuar, Senhor, nessa caminhada, a receber essa palavra poderosa que vem do teu trono. Deus, continua usando o teu filho, dando a ele vigor, sabedoria, dando a ele visão, Senhor, dando a ele sonhos e propósitos, Senhor. Nós louvamos, Senhor, e te agradecemos. E toda a igreja diga amém e amém. Muito obrigado, pastor Luiz. Muito obrigado.